Bom, pessoal, eu trouxe alguns fluidos que são fluidos não newtonianos, tá? Então, eu trouxe um exemplo de cada, às vezes tem mais de um exemplo. Mas nós temos aqui um álcool em gel, que é um fluido pseudoplástico. A maioria dos fluidos não newtonianos são fluidos pseudoplásticos. Aqui nós temos um fluido que é a mistura de água com amido de milho. Já eu vou mostrar para vocês qual que é o comportamento dele. Então, primeiramente, eu vou falar desses dois, o pseudoplástico e o fluido dilatante, tá? Então, olha que interessante. Então, o que acontece? O fluido pseudoplástico, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo, um gel, né? Um álcool em gel. Eu vou até derrubar um pouquinho assim, ó, para vocês verem. Ele é um fluido que a viscosidade dele vai diminuir conforme eu aplico uma tensão de cisalhamento, uma força para ele escoar. Então, eu vou deixar ele aqui e até com o tempo ele vai até mudar, vai começar a sofrer um deslocamento. No caso do amido de milho, o que acontece? Quando eu aumento a força, se eu colocar a colher devagar, ela flui, ó, desce tranquilamente, ó, vai para lá, vai para cá. Mas se eu aplico uma força, ela se comporta como um sólido, ó. Eu não consigo fazer a colher entrar lá no fundo, mas se for devagar, ela desce, ó, desce. Eu tô sentindo o fundo do becker. Devagar ela flui, mais rápido eu tenho esse comportamento como um sólido. Isso acontece porque a nível molecular, as partículas de amido são partículas grandes, né? A gente viu que o amido ele é um polímero, né? Então nós temos macromoléculas, e a água, por ser uma molécula pequena, ela flui, mas as partículas não. Então, a hora que eu aplico uma tensão, uma força, toda a água flui e as partículas são mais lentas. Então, se concentra essas partículas de polímero e isso faz com que não haja escoamento. Então, se comporta como um sólido. Então, existe uma diferença aqui, né? Ó, muito interessante. Gente, tão gostoso fazer isso. É muito interessante, tá? Então, essa aqui é a piscina do Gugu, né? Não sei se não é do tempo de vocês, mas pesquisem o que é a piscina do Gugu, vocês vão saber do que a prof está falando, ok? Outro fluido não newtoniano é o plástico de Bingham, tá? Como que é o comportamento dele? Então, nós temos aqui um exemplo que é a suspensão de argila, não é areia, tá? Porque a areia se comporta da mesma maneira como o amido de milho. Então, se vocês caminham na praia, vocês vão ver que se vocês apertarem a areia úmida com o pé, né, o que vai acontecer? Ela vai endurecer. Podem fazer o teste. Para quem ainda não fez, não foi curioso o suficiente, pode testar. É o mesmo princípio do amido de milho. A água, na hora da tensão, a água foge, só fica as partículas maiores. Então, partículas grosseiras de areia. Então, tem esse comportamento, né, de endurecimento. A argila é diferente da areia. A argila, ela tem um comportamento que a gente chama de plástico de Bingham, porque ela se comporta... Isso aqui é argila com água, tá, pessoal? Que a gente já usou em alguns outros experimentos. Ela se comporta como um sólido, tá vendo? Ela não vai fluir. Eu posso deixar isso aqui que não vai fluir. Então, ela se comporta como um sólido. Ela só vai começar a escoar se a gente aplicar uma tensão. Então, se eu vier com a colher, eu consigo fazer isso aqui se mexer. Tá, deixa eu ver se eu... Ó, ela se mexe. Se eu aplicar uma força, ela se mexe. Se eu deixar de aplicar, não se mexe. É sólido, tá? É um exemplo de plástico de Bingham. Vou pôr aqui um pouquinho. Vamos ver se acontece alguma coisa. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma pasta de dente. Só que antes de falar da pasta de dente, eu vou falar do ketchup. O ketchup, ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento tixotrópico. Então, o que acontece?
ele flui, né? Se a gente balançar, ele flui para lá, para cá, tá? Mas dependendo, né, no orifício dele, por exemplo, dependendo, se fosse um orifício da boca aqui, ele ia cair se eu virasse. Mas existe, então, esse orifício da embalagem é calculado, né, de forma engenheirada, já é calculada corretamente para evitar que o ketchup escoe. Então, aqui eu preciso fazer uma tensão para ver o escoamento do ketchup. Claro que vai depender, né, da marca do ketchup, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou apertar, tá, para poder escoar. Às vezes é bem difícil fazer isso. Às vezes a professora vai dizer, toda vez que vai comer lanche com ketchup, aperta, 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 não sai, de repente sai um montão, tá? A professora é desastrada. Então, ó, saiu o ketchup. Então, esse aqui é um ketchup de boa marca, tá? Que é o que a prof mais gosta. Tô fazendo propaganda aqui. E esse aqui é um ketchup que eu não conheço, tá? Mas é aquelas amostras. Então, tem alguns ketchups, eu não sei se é o caso desse, mas que são mais fáceis de escoar, porque... Não, esse aqui não, esse aqui é até bom, ó. Viu? Eu não sabia, mas só de olhar eu sei que é boa, porque tem ketchup que é meio alaranjado, né? Aguado, que é mais assim, amido de milho, entendeu? A reologia muda, tá? Então esse aqui tá beleza. Esse aqui eu vou até levar para experimentar. Ó, então aqui, né, não tá mudando. Tá todo mundo parado, né? Aí nós temos um outro exemplo, que são os fluidos viscoelásticos. Que na verdade esse aqui fica no limite entre sólido e fluido. Depois eu vou falar um pouquinho desse. Então nós temos aqui os pseudoplásticos, álcool em gel, o dilatante, é o amido em água. Aí nós temos a argila, que é o plástico de Bingham. Nós temos o ketchup, que é um exemplo de tixotrópico. E nós temos aqui a pasta de dente, que fica meio... Vocês vão encontrar classificação como fluido tixotrópico e às vezes como plástico de Bingham, porque uns consideram que ele é sólido, a pasta é sólida e precisa dar e escoa sobre a força, né, quando aplica-se uma força, e outros classificam como como parecido mais com como se ele escoasse, tá? Então a pasta de dente a gente tem que apertar, né? Para ver o escoamento, apertei um pouquinho aqui para deixar. Não tá querendo cair, não. Então, na opinião de vocês, eu gostaria de saber se vocês consideram que a pasta de dente se parece mais ou plástico de Bingham ou fluido tixotrópico. A prof já tem a opinião dela. E coloquem as referências quando vocês forem pesquisar, tá? Referência externa, site de internet. E aqui nós temos o gel de cabelo, que é considerado viscoelástico. O que quer dizer isso? Olha que bonitinho, ele também fica paradinho, né? Ó. Parece um plástico de Bingham, né? O comportamento parece sólido. Mas os géis, em sua maioria, são viscoelásticos. Por quê que são viscoelásticos? Porque os géis, assim como a gelatina, então vocês já sabem como que é a estrutura, né, da gelatina, que são também proteínas, né, que compõem a gelatina, então macromoléculas novamente. E no caso de alguns géis, existem algumas ligações cruzadas entre cadeias. No caso da presença dessas ligações covalentes entre cadeias diferentes, então a gente fala assim, né, que o gel está reticulado. O que acontece? Ele se comporta como um fluido bastante resistente ao escoamento, mas assim que a gente aplica uma força cisalhante, essas ligações podem ser rompidas ou o gel começa a se reestruturar. Esse emaranhado de cadeia polimérica que está todo enrolado igual uma macarronada, começa a fluir no sentido da tensão, né? Então, se eu aplico uma tensão da direita para a esquerda, por exemplo, essas macromoléculas que a princípio estão todas enoveladas, todas emaranhadas, começam a se organizar no sentido da força que eu estou aplicando. E quando elas ficam paralelas umas às outras, o escoamento ocorre de forma mais fácil. No caso do fluido viscoelástico, o que acontece? A gente diz que uma parte do fluido escoa e outra não escoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma parte viscosa
e outra parte elástica. A viscosa, a componente viscosa, é a componente que faz com que o fluido escoe, enquanto que a componente elástica é a parte, né, que faz com que o fluido volte à posição original. Então, alguns fluidos que escoam numa tubulação, por exemplo, a hora que você cessa a força, parte dele retorna para trás, porque a componente elástica faz com que esse fluido retorne como se fosse um elástico mesmo, enquanto que a componente viscosa faz com que ele continue o escoamento. Então, existe aí um balanço entre a componente viscosa e elástica. No caso dos sólidos, né, se a gente pensar num sólido, aí sim existem os sólidos elásticos, né, como é o próprio elástico de uma roupa, ou um travesseiro, aquele travesseiro NASA, que você deita, afunda a tua cabeça, deforma o travesseiro. Daí você sai, tira a tensão, a força, o travesseiro, o que acontece? Retorna à forma original. Nesse caso, um sólido que tem esse comportamento, a gente diz que ele tem comportamento de memória de forma. Ele memoriza a forma que ele tem. Então, ele sempre retorna à forma. Isso acontece devido a ele ter uma grande componente elástica, tá? Então, a gente diz que polímeros elásticos têm essa propriedade. Então, eu queria mostrar para vocês esses fluidos, tá? No relatório, eu vou pedir algumas perguntas relacionadas à prática de hoje. E aqui tá tudo parado, ninguém tá escoando. Olha, gente, é muito legal. Olha a prof fazendo besteira, erros de gravação, tá? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Aí depois a gente dá sequência na prática. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.